Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo do papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço muita paz, muitas vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo com as enchentes no Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, estado das Minas Gerais, né? Peço vibrações positivas também com muita paz para os irmãos e as irmãs que estão passando os apuros por causa do flagelo destruidor de Deus no planeta Terra. Peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? E todos do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço a sabedoria e competência para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por início mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados. A irmã ou irmão que estiver com dificuldade, né, de abrir o vídeo na rede social do Facebook, via Messenger, por gentileza, entrar na minha página, entrar na minha história, que lá está abrindo normalmente. Ou se não, receber por e-mail, né? Meu e-mail é jailsonconceites@hotmail.com. Ou se não, entrar no YouTube, né? No YouTube tem todos os meus vídeos. Outro comunicado, né? A empresa aí do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né? Tem projetos de filmes como As Irmãs Fox, a história de Emanuel, Nosso Lar 3 e 4, né? Então vamos prestigiar, né? Estudar, né? Porque mais informações que a gente vai ter, né? Estudar os filmes nos cinemas, estudar os vídeos, né? Estudar pelas palestras, estudar pelos livros, né? E vamos encher os cinemas. Então, o planeta, o livro, né, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né, a narrativa dele é desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas, vamos estudar. O papo de domingo de hoje é sobre o André Luiz, né? Então, André Luiz, como eu falei, né, e falo sempre, eu não quero entrar na narrativa, porque tem duas narrativas do André Luiz, seu Carlos Chagas, né? Dele ser, primeiro, quando a FEB recebeu o livro Nosso Lar, né, houve um erro de topografia, e aí esse erro de topografia não foi colocado que ele era o Carlos Chagas, mas depois o grupo lá do Chico Xavier envia para a FEB sobre o erro de topografia, corrigindo que ele era o Carlos Chagas. Então, que ele foi um médico. Então, essa discussão entre o grupo de Chico Xavier e a FEB, eu não vou entrar nessa discussão, né? Então, vou fazer a colocação que ele foi um médico. Então, o André Luiz, ele foi um espírito que, quando ele estava encarnado, ele não praticou a sua espiritualidade, né? Ele foi um médico, né? Mas ele era, na casa dele, ele cometia adultério com a esposa, então ele não fazia caridade, né? Ele como médico lá, ele ganhava para ser médico, tinha um receituário, dava as receitas para as pessoas.
Então, quando ele morre, também ele se alimentava mal e tal. Ele tendo, como médico, ele tendo todas essas informações, fazia as coisas erradas. Então, quando ele chega no mundo espiritual, pelo ele não praticar essa espiritualidade, né? Então ele ia às vezes numa igreja católica, vai para um batizado só de formalidade, mas ele não frequentava nada, ele não praticava nada. E aí, quando ele chega no mundo espiritual, ele é considerado como que ele tenha praticado um suicídio indireto. Aí, então ele vai para um umbral grosso, né? Chamado, que aí ele coloca, ele divide umbral grosso, umbral fino, umbral médio, umbral fino. Ele vai para lá e começa a sofrer, né? Ter aquele sofrimento, está resgatando os seus erros. E quando ele começa a pensar em Deus, aí nisso que ele está pensando em Deus, que ele está lá resgatando, tem o espírito da mãe dele que já foi para lá. Só que o espírito da mãe dele era um espírito muito evoluído. Então ela foi para um plano espiritual chamado plano das artes e ciência, acima do nosso lar, e ela era mais evoluída do que ele. Aí ele deu receitas para algumas pessoas, e uma dessas pessoas, ou pessoas, né, foram poucas, que se lembraram da morte dele e começaram a fazer prece para ele. Essas preces, qualquer prece que nós fazemos, como que funciona a prece? Eu faço uma prece para uma pessoa suicida, para uma pessoa que morreu, para uma pessoa que está viva, mas ela está doente. Essa prece, ela é captada por um programa de televisão que tem no mundo espiritual. E esse programa envia para aquela pessoa. Então, exemplo, se eu estou aqui fazendo uma prece aqui pedindo para uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, hoje pela via internet, então o espírito está aqui, está sabendo disso, essa mensagem é enviada para ele lá, por espírito que cuida dele, e esse espírito vai ver o que vai fazer por ele, se ele está doente, né, e ele pode ter melhora mediante os seus méritos, se ele está passando necessidade, vai ter alguma coisa de méritos para ele lá, entendeu? É nesse contexto. E essas pacientes do André Luiz começaram a fazer prece para ele, porque sabia que ele tinha morrido. E essas preces estimularam a André Luiz a se lembrar de Deus. E daí ele sai do umbral grosso e vai para o umbral fino, que é o nosso lar. O nosso lar é umbral, né? O nosso lar ele está em cima do Rio de Janeiro, né? E o umbral também, o umbral grosso está em cima do Rio de Janeiro. O umbral, ele está acima do Rio de Janeiro quando a 50 quilômetros, quando um avião ele chega a voar no seu limite máximo. Aí 50 quilômetros acima está o umbral, então o nosso lar, né? Então, umbral grosso. Então, o que acontece? André Luiz vai para o nosso lar, né? Só que ele ainda tinha aqueles conceitos ainda, ele tinha ainda orgulho. Então ele narra que dentro do nosso lar, ele sentiu o coração dele bater, os pulmões mexer. Por quê? Porque o hálito mental dele é aquele que ele leva para lá, né? Ninguém já vai chegar no mundo espiritual vai ser anjo. Vai ter asas, vai ser anjo, não é nada disso. Então ele vai para lá, ele leva para lá esse hálito mental dele que ele era. E aí vem aí a comunicação entre ele e a mãe dele. Como ele era um espírito inferior ao espírito da mãe dele, a comunicação entre eles era por pensamento, porque ele não conseguia enxergar. E tem essa. Então, um espírito menos evoluído do que a gente não consegue enxergar a gente enxerga ele. Então, a comunicação deles era por pensamento. Aí depois, por autorização da mãe dele, espiritual, né? A mãe dele tem a permissão de ir para o nosso lar. Ela materializava a energia, a vibração do nosso lar, e aí sim eles conseguiam se ver, mas durante 48 horas. Então, o André Luiz, ele começou a conversar com a mãe, né, e tudo. Só que no mundo espiritual, nós
temos trabalhos, né, para desenvolver, trabalhos e estudo. Então, o mundo espiritual, o planeta Terra é uma cópia piorada do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui tem lá de forma melhorada. Então, ele como médico, ele quis trabalhar nos hospitais, porque quando os espíritos chegam para o mundo espiritual, com doença ou não, ele vai passar por um hospital para fazer um tratamento. Principalmente tratamento quem tem câncer, problema de coração, essas doenças mais graves, lá tem um tratamento no perispírito. Porque essa medicação, ela faz mal ao perispírito, então vai fazer uma limpeza lá. Então fica hospitalizado um determinado período e depois vai para o seu plano espiritual, no seu grau evolutivo. E aí, o André Luiz, ele queria trabalhar como médico no hospital. Então falaram para ele que ele não poderia trabalhar como médico, porque a medicina humana é diferente da medicina espiritual. Então ele foi trabalhar lá como faxineiro, fazia faxina no hospital. E ele não poderia ficar em todos os locais. Tinha essa também, porque dentro do nosso lar tinha uma sala lá, era para os espíritos, que é aquela história, os espíritos viciados em sexo, né? Porque quando a pessoa morre viciada em sexo, ele leva isso para lá, ele vai ficar um tempo viciado e vai fazendo tratamento. Então o André Luiz não poderia entrar lá porque ele ia voltar a ter aqueles desejos, ele estava crescendo. Então ele começou a trabalhar, mas ele também queria visitar a família dele, então ele fazia planos com essa família, mas ele não entendia que ele estava no mundo espiritual, a dimensão dele era outra, a dimensão da esposa e dos filhos era outra. E aí o que acontece? Quando ele foi autorizado a visitar a esposa, os filhos, ele tem uma surpresa. Qual foi a surpresa dele? Que a esposa dele já tinha arrumado outro. Mas só que o André Luiz era espírito, não é mais matéria, e a esposa dele era matéria, né? Estava viva. Então ele se revolta com isso. Mas como ele estava num processo de subida, de evolução dentro do nosso lar, ele consegue perdoar essa esposa. Então ele já começa a domar o seu orgulho, o seu egoísmo, né? E ele começa a fazer os seus trabalhos, a crescer, e aí trabalha como mensageiro, vem ajudar aqui as pessoas, né? No planeta Terra, fazer resgate de espírito, né? E o filme Nosso Lar, ele traz isso. E aí foi dado essa missão para ele de trazer escrito o Nosso Lar pelo médium Chico Xavier, lá na década de 30. Então, quando ele chega, porque o médium Chico Xavier era um médium de clara visão, de clara audição, né? De clara visão, clara audição, o que é? É de ver espírito e falar com o espírito. Então o espírito vê o espírito, fala com o espírito, e aí ele fazia psicografia. No caso, que há uma diferença aqui, que as pessoas não entendem de direito, a psicografia, ele está com o espírito falando, né, normalmente. Por quê? O espírito, quando um médium vê um espírito e fala com ele está falando, ele igual está falando com uma pessoa, ele vai escrevendo. A psicografia, ela é diferente. A psicografia, o que acontece? Ela tem 3 formas de psicografia: a mecânica, a semimecânica e a de mental. A maioria utiliza aqui a psicografia mental. O espírito, o que acontece? Ele vai na mecânica, ele entra num chakra na coluna da pessoa e ele escreve o que ele quer, né? E a pessoa não sabe o que está escrevendo. Essa é a mecânica. A semimecânica, o espírito também faz a mesma coisa, escreve e o médium vai sabendo o que está escrevendo ali. A de mental é quando o espírito manda essas informações para o médium. Ele capta mentalmente e vai escrevendo lá o que ele captou. Então é chamada psicografia mental, que muita gente utiliza aí. Eu não vou entrar nessa discussão. Então, o espírito se apresenta para o médium Chico Xavier
E o médium Chico Xavier falava, qual é o seu nome? Eu preciso escrever, botar seu nome aqui. Aí o André Luiz não quis dar o nome dele, aí que entra essa polêmica toda, se ele é Carlos Chagas ou não. Então, aí tinha um irmão do médium Chico Xavier dormindo no sofá. Falou, qual é o nome daquela pessoa que está deitada no sofá? André Luiz. Então bota aí, André Luiz. Então ficou André Luiz, né? Então a missão do André Luiz é trazer as informações do Nosso Lar através desse livro, Nosso Lar, Os Mensageiros e outros livros. Foram tantos. Então essa foi a missão dele. Só que esses livros que o médium Chico Xavier escreveu, o André Luiz não foi ele que escreveu. A única informação que nós temos foram 12 sábios que escreveu esses livros, né? E um deles que foi divulgado foi Sócrates, né? Que escreveram esses livros. Então, o André Luiz, ele traz essas informações e aí ele faz rascunho, ele escreve algumas coisas lá que ele acha que é interessante. Aí vem ele fazendo, Emanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila, fazem esse rascunho no livro, né? Então, ele teve Nosso Lar, e o Nosso Lar conta a história do Nosso Lar, como vive os espíritos no mundo espiritual. Ali não quer dizer que todos os ele é um exemplo, existe vários planos espirituais como o Nosso Lar. Então ali ele pegou, o Nosso Lar fica como exemplo, como funciona mais ou menos. Então por isso que nós sabemos que é uma cópia, o planeta Terra é uma cópia do mundo espiritual piorado. E por quê? Porque o mundo espiritual é mais organizado. Então tem tudo no mundo espiritual, tem universidade, tem maternidade, porque quando uma mulher morre grávida, né, esse espírito, essa mulher vai ter esse filho no mundo espiritual, porque ainda ela vive nesse grau dela de pensamento. Então ela ainda não se modificou como espírito muito evoluído. Então ela vai ter esse filho no mundo espiritual, na maternidade, né? Ela morreu sua matéria, mas o espírito continua. Então ela vai ter esse filho lá. E aí tem orfanato para as crianças, né? Quando as crianças nascem bebê, morrem bebê, adolescentes, elas vão ficando em locais, né? E tem um orfanato que é chamado a Casa da Bênção, que é administrado pela Blandina, né? Que é o espírito Meimei, né? Então essas informações o André Luiz trouxe. Então muitas informações o André Luiz trouxe, como a glândula pineal, que a ciência até a década de 60 não sabia, e depois disso descobriu a glândula pineal. Então André Luiz ele traz mais informações sobre os passes, né? Então ele pega assim algumas informações que ele fala que quando passa, o médium está dando um passe, o espírito sai do corpo sem ele sentir. Eu quando dou um passe, eu já senti isso. Então o nosso espírito ele sai, né? Isso é uma verdade. Outra colocação que ele faz, que quando um consulente está tomando um passe, né, os obsessores se afastam dele. Então quer dizer o seguinte, cada melhora que tem é porque é esse afastamento dos obsessores. E outro detalhe também que ele fala, que aí vem o problema das mãos, né, de gesticulação das mãos, né? As pessoas, tem pessoas que falam, aquele passista dando passe com as mãos para lá e para cá é o melhor. Não é isso que o André Luiz ele fala. Ele fala o seguinte, que no passe, o espírito dá passe e o médium dá passe. Então, qual a função do médium ali? Ele faz a limpeza dos chakras, né? A limpeza. E o espírito que está ali, ele vai fazer o quê? A troca de ectoplasma entre o consulente. Então, ele vai tirar o ectoplasma ruim e colocar o ectoplasma bom. Por isso que a pessoa tem melhor. Então, tinha espírito que via que aquele consulente tinha méritos. Eles estavam curando pessoas que tinham problema de estômago, de fígado, de coração, lá e tal. Então eles tinham uma posição diferenciada. Então o André Luiz observou isso. Não dos médios passistas, e sim dos espíritos na hora que estava dando passe. Então todas essas informações, né, que hoje nós temos,
também é pelo André Luiz. Agora, outro fato, o André Luiz, ele vai beber também na fonte dos Vedas, né? Quem são os Vedas? Os arianos e os hindus na Índia, né? A formação dos indianos. E arianos e hindus, que são o quê? Espíritos expulsos de capela. Esses espíritos, nessa formação da Índia, que criaram karma, passe, né? Todas essas informações André Luiz trouxe de lá e falava sobre os chakras. Então André Luiz vai beber também na fonte dos Vedas, né? Então são essas informações que o André Luiz traz. Então agora no filme Nosso Lar, ele foi só uma apresentação, foi mais uma apresentação do Nosso Lar, como funciona tudo isso. E agora no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, vai falar dos mensageiros, que o André Luiz também fez parte, onde que ele traz essa história toda, né? Então eu fiz aqui um resumo, né, da história aqui do André Luiz e do Nosso Lar. Então vamos aos cinemas, vamos assistir o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né? Vamos assistir, vamos estudar André Luiz, vamos estudar tudo que nós temos de informação aqui no planeta. Vamos crescer, vamos evoluir nesse contexto, né? Estudando, assistindo os filmes, estudando os vídeos, estudando as palestras, estudando os livros, né? Vamos estudar, vamos aprender e vamos estudar e vamos praticar, que Jesus quer que nós pratique o Evangelho, né? Aí não adianta só estudar, você ter conhecimento e não ser humilde. Não adianta só você ser humilde e não ter conhecimento, né? Uma coisa não casa com a outra. Então é nesse contexto que eu vou falar. E no próximo Papo de Domingo, eu vou falar sobre o dever, né? Então eu vou fazer um resumo rápido aqui, que é o dever. O dever é uma moral, né? Ele começa quando eu amo o próximo e quando o próximo me ama, né? Então eu tenho que ter moral para amar o próximo e receber essa moral do próximo. É nesse contexto. Então, como eu estou fazendo um resumo, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, sobre os comentários, né? Eu passo a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um Papo de Domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.